vida tu tá dentro da religião, usando o nome de Deus e envergonhando Jesus, entende? Então assim, eu amo Jesus, Vilela, amo Jesus, completamente apaixonada por ele. Tenho certeza que daqui a uns 5 anos eu vou ter condições suficientes de abrir a minha igreja, onde nem dízimo eu vou pedir, porque eu quero ter condições de dar uma casa, né, de oração para o Espírito Santo, para que ele venha acolher pessoas de todos os tipos, sem julgar ninguém, apenas pregando esse Jesus que eu acredito. Eu sei que para muitas pessoas precisa renúncia, precisa de tudo isso que algumas igrejas fazem, até para o ladrão sair do crime, enfim. Só que hoje, na minha maturidade espiritual, eu sei o que é certo e o que é errado. Eu sei o que eu posso ou não fazer, eu sei o que é pecado e o que não é pecado. E eu tenho a minha consciência muito limpa, muito tranquila e total certeza que o dia que eu precisar da misericórdia de Jesus, o meu advogado vai ter lá. Mesmo sendo essa pecadora, essa falha, essa doida que todo mundo pensa, esse furacão como pensa que é André Surak. Porque só ele sabe o meu coração, só ele sabe a minha intenção. Isso aqui é uma casca, entende? Eu vou envelhecer, vai acabar, eu posso morrer, enfim. Eu não vou levar nada, eu não vou levar joias, eu não vou levar nada. Eu sei da minha alma. Eu sei da paz que eu tenho quando eu encontrei Jesus. E ele tá comigo até hoje. Se eu venci e cheguei até aqui, é porque ele tá comigo. Não foi o diabo, não foi nenhum tipo de religião. Foi o meu Jesus. Tudo que não vem da fé é pecado. Tudo que tu fizer que não for da fé é pecado. Então a gente já nasce pecando. Um pensamento, uma atitude, um julgamento, tudo é pecado. Eu tô falando isso porque várias coisas também que eu faço ou que eu penso, imagino que seja pecado. Exatamente. E que eu esteja, então eu falo, e aí, o que eu faço? E o pior é o julgar. Porque no dia do nosso julgamento, da maneira que a gente julga as pessoas, a gente vai ser julgado. E quando Deus nos ensinou, o Vilela, vir pra cá, é amar ele sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Então, a partir do momento que a gente ama o próximo, a gente não faz mal pro próximo, porque a gente não vai fazer mal pra gente. Exato. Então, a gente respeita. Mas eu não tô nem falando quando fala do pecado, das pessoas que tratam mal. Eu acredito assim, depois o Felipe pode falar o que ele acha sobre isso. Primeiro, tá? A Bíblia, ela foi escrita por várias pessoas, enfim, como vários pastores já vieram aqui, eu já vi as outras entrevistas, e eles justificam que existe uma linha de pensamento, que ela é verdade, Deus, enfim. Só que assim, ela foi feita no latim, e houve muitas traduções. E a gente sabe também, e um pastor pode te falar, se ele realmente lê a Bíblia, ele sabe que tem coisas ali inspiradas por homens, tem coisas que foram inspiradas por Deus, e tem até algumas frases de Satanás lá dentro. Então, na Bíblia tem isso. Do hebraico e do grego, né? Sim, então assim, o que eu vejo, pra mim vale quando veio Jesus. Muda tudo. Muda tudo. Porque assim, a Bíblia, ela foi um manual de como sobreviver nesse mundo. Naquela época. Exatamente. Então assim, não pode tirar um versículo... Não podia comer porco, tinha... o lance da circuncisão, né? Então, assim, o que eu vejo, tá? De acordo com essa tradução, houve muita mudança na escrita e existem várias interpretações sobre isso, tá? Então, a gente nunca sabe exatamente o que de fato estava escrito lá, porque houve essas modificações. E a gente sabe que o ser humano tem a mania de colocar a mão no que ele quer. Então, eu acredito que houve, sim, deturpação de muitas coisas ali dentro da palavra, tá? Coisas favoráveis para uma sociedade religiosa, uma sociedade onde queria dominar as pessoas, porque a gente sabe que a Bíblia, elas fazem guerra, elas tiram, como a gente sabe, né, das guerras que foram feitas em nome de Deus. Jesus não fundou nenhuma igreja, né? Exatamente, entende? Então, assim, ele era uma pessoa que falava, né, da salvação, ele falava, né, do Pai, ele falava que ele veio sobre o amor, sobre o respeito. Então, assim, ele falava sobre tudo isso. Então, pra mim, o que vale é o Novo Testamento. O Antigo, ok, respeitamos, existia, era necessário, quanto às histórias de Davi, várias pessoas da fé, Abraão, entre outros, que mostraram cada um a sua experiência com Deus que a gente vive nos dias de hoje. Então, mas eu acredito assim, ó, que pode ter sim sido mudada, tá? Então não acredito que Deus tenha escrito isso. Eu acho que foi a mão do homem ali, tá? Eu não acredito que esses versículos tenham sido feitos com a inspiração do Espírito Santo por Deus, porque como eu te falei, eu acho, na minha experiência de vida, que Deus ele não faz nada errado. Pelo contrário, quando ele permitiu que os gays viessem no mundo sendo diferentes, não sendo o homem e a mulher, foi justamente para ensinar o que é o amor, para ensinar o que é o respeito, para ensinar o que é não julgar.
Pra ensinar que você não pode condenar ninguém ao inferno, porque o juiz é Deus, Não, a gente não condena. né? Então, assim, aonde que ele fala que a gente tem que julgar alguém? Em nenhum momento. Nunca. Tira a Entende? trave do teu olho. Opa, É amar. Então, assim, pecado, tudo é pecado. Tudo que a gente pensar é nós pecado. viemos de uma descendência pecaminosa, né? Veja bem, em Gênesis a gente começa a ver, né, toda a criação do paraíso, tudo e tal. Veio lá a serpente, atiçou a Eva foi lá, comeu o fruto proibido. E aí E aconteceu... eu acho que foi culpa do Adão, tá? Desculpa interromper. Porque se ele tivesse cuidado da Eva, sim, ela não Adão- tava falando Adão- com a serpente, Eu vou tá? te dizer... A Então, culpa vem com não essa é desculpa, Eva. Não vem com essa Ó, desculpa, a mulher me não ofereceu, porque a culpa é sua também. Não vem- é? Porque tá assim, ligado? tudo é culpa da mulher. Aí Né? é A fácil, culpa né? dela é intrometer. Não. Mas assim, é verdade. Não. Porque pensa assim, Sim. tudo é culpa da mulher. A culpa é da mulher, porque eu fui ensinada assim, né? A gente tem cólica por causa da Eva. As dores do Né? parto, As dores do parto, tudo. Eu digo, Tudo por não, conta da senhor. Eva. A culpa é do Adão que não deu amor, não deu carinho pra esposa dele. Porque se ele tivesse dado amor, isso fica pra vocês, tá, Mas é sempre a maridos? mulher, viu? Ó. A caixa de Pandora também. Foi uma mulher que abriu a caixa e liberou todos os males do mundo. Sempre o pessoal coloca a culpa na mulher. É, sempre é culpa da mulher. Então, nesse caso aí, Adão comeu porque ele quis, tá? Porque Claro, tem que ter ele foi autorresponsabilidade, tá? Ele Parar de teve- colocar a culpa Ele na mulher. podia ter falado, não, ele tô de teve a boa. escolha, né? É. E assim, e aí a gente pega nesse gancho e a gente percebe que, desde o começo, todo mundo veio do pecado. Então, assim, é muito subjetivo falar o que é pecado. A Bíblia também fala que a gente não pode usar roupa de 2 tecidos. Sim. A Bíblia também vai orientar que a gente não pode comer peixe, que a gente não pode fazer isso, Tem que a que gente não guardar o pode sábado. guardar o sábado. E por que só pros coitados dos homossexuais é isso, E é sabe? tão bom dar o cu. Eita! Ô, Por essa eu não Andressa. esperava, hein, Léo? Pensa, Foi assim. pensa comigo, Saiu olha do só. Adão e Eva. Ó, Deus do céu, ô Andressa. Desculpa, pastora. Deus do céu. Não faz, Desculpa, pastora. não faz isso comigo, Andressa, pelo amor de Deus. Seja ouvido, pastor. Não, mas deixa eu olha entender só. a linha de raciocínio. Vamos lá, pastor. Então, vamos lá. Então,